Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar aqui sobre estratégias de resolução de provas objetivas. Eu falei para vocês que eu vou falar aqui as técnicas, os métodos mais eficientes de resolução de provas objetivas para que você consiga acertar até as questões que você não sabe, né? O que é que eu percebo? O primeiro concurso, eu estava lembrando hoje aqui, o primeiro concurso público que eu fiz foi em 2002, quer dizer, faz 20 anos, né? E de lá para cá, além de ter feito vários concursos públicos, né, há mais de 10 anos eu dou aula em cursinhos preparatórios. Então, o meu método de estudos, ele vem sendo desenvolvido e vem evoluindo desde então, de forma que eu consegui montar uma estratégia de resolução de provas que tem dado muito resultado. Deu resultado para mim, na época que eu fazia concurso público, e tem dado resultado para os nossos alunos também. Muita gente tem reclamado, né, que hoje em dia, com a facilidade da internet, muita informação, então é fácil você encontrar bons materiais, a preparação dos candidatos está cada vez em um nível mais elevado, e as pessoas estão dizendo, Tiago, a nota de corte das provas está muito alta, está sendo muito difícil passar no concurso, porque cada vez mais o corte está lá nas alturas, e o que é que a gente faz, como é que a gente faz? Pois é, muitas vezes tem gente que não consegue se sair bem em uma prova. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? Deixa eu ver aqui, só uma configuraçãozinha aqui do áudio que eu não sei se está legal, mas acho que está agora. Vamos lá. Então, eu não muitas vezes a pessoa até sabe da matéria, mas na hora da prova, por uma série de fatores que podem acontecer, acaba errando a questão. E outras vezes a pessoa não tem segurança no assunto, não domina aquele assunto, mas, como tem uma estratégia de provas eficiente, ela acaba acertando aquela questão que ela não sabia ou que ela tinha dúvida, né? Ficou em dúvida lá entre dois itens, dois enunciados, e aí acabou acertando. Alô? Então, é importante a gente saber como organizar essa estratégia de prova, porque a partir disso a gente consegue aumentar as chances de acertar as questões até as questões que a gente não sabe. E como é que a gente faz isso? Eu costumo dizer que existem alguns passos que a gente pode dar para realizar uma prova da maneira mais eficiente possível, tá certo? E tudo isso começa com o treino que você faz em casa. Eu vejo que muita gente se perde quando está se preparando para uma prova de concurso, para uma prova objetiva, porque não treina. Ou então diz assim, eu resolvo muita questão, mas resolve como? Resolve pelo computador, lá no Q-Concurso, com o teclado do computador, colocando certo, errado e tal. Gente, é muito importante simular as condições que você vai encontrar no dia da prova. Por quê? Porque no dia da prova você não vai estar no seu quarto com o ar-condicionado ou o ventilador ligado, dando uma temperatura confortável, com o teclado do computador. Não. Você vai estar numa sala que pode ser que esteja muito quente ou muito fria, você vai estar com a caneta na mão, e se você não tem costume de responder questões com a caneta, pode ser que seu punho venha a doer, pode ser que a caneta estoure. Então, todas essas situações que podem acontecer no dia da prova, se você já estiver preparado para elas anteriormente, isso não vai te abalar. Você já vai ter aquela experiência, já vai conseguir passar por aquela situação de forma mais centrada, de forma mais... Deixa eu só fechar aqui. De forma mais tranquila. E isso é muito importante. Por isso que eu bato tanto na tecla dos simulados. Façam simulados. E quando eu falo simulados, é simulado mesmo. Vai fazer um concurso que tem 100 questões e 4 horas de duração, separa na sua rotina de estudos um momento
em que você possa passar 4 horas realmente resolvendo uma prova passada ou uma série de questões daquele concurso. Inclusive com tempo para preencher o gabarito, tá? Simule ao máximo as condições que você vai encontrar no dia da prova. Isso é muito importante para te dar segurança e para evitar que algum imprevisto ocorra lá na hora H e você fique nervoso, fique nervosa e acabe se desesperando e perdendo a questão ou perdendo a sua prova por uma bobagem. Eu vou aqui compartilhar a minha telinha com vocês para a gente falar um pouco sobre esses passos que eu comentei, que são necessários, que compõem, digamos assim, o nosso método aí para você criar uma estratégia de provas eficiente, tá certo? Então, primeira coisa, tem que fazer simulado em casa para desenvolver essa estratégia. Ninguém cria estratégia na hora da prova. Ninguém diz assim, e quando eu pegar a prova, eu vou olhar como é que tá e aí eu decido se eu faço A, se eu faço B. Não. A estratégia de prova, ela é construída em casa. Ela é construída na hora do treino. Na hora da prova, você já tem que ir para a prova com a sua estratégia pronta. E essa estratégia você vai elaborar seguindo esses passos aqui que eu vou colocar para vocês. O primeiro passo da sua estratégia de prova é que você tem que prestar atenção. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho só para vocês enxergarem melhor. Pronto. Você tem que prestar atenção no seu estado emocional. O que é isso, Thiago? Estado emocional? Peraí, eu quero saber como é que resolve prova. Eu não quero saber de estado emocional, de mindset e tal. Pois é. Só que o estado emocional, ele é fundamental para fixação do conteúdo na hora que você está realizando o seu estudo e também para que você consiga externar esse conteúdo na hora da prova. Tá? Quem te fala isso não sou eu, não é apenas a minha experiência como concurseiro e como professor. Não. Quem fala isso são os estudos de neurociência. Quanto mais o seu estado emocional está em um estado de positividade, com o cérebro irrigado de dopamina, que é o neurotransmissor da felicidade, do bem-estar, por assim dizer, mais você está apto a realizar tarefas cognitivas de alto nível e ter um bom desempenho. Então, vá para a prova tranquilo, está um pouco nervoso, um pouco nervosa, é natural, mas faça exercícios de respiração, encontre o seu foco, encontre o seu centramento para que você chegue lá no momento de responder as suas questões de uma forma tranquila e de uma forma centrada, tá certo? O passo 2, que muita gente ignora, mas que também é importantíssimo para o sucesso da sua estratégia de provas, é a pré-leitura. O que é a pré-leitura? Quando você recebe uma prova objetiva, você não vai simplesmente abrir o caderno de questões, desculpe, e começar a resolver na ordem que as questões se apresentam. Não faça isso. Isso é um erro enorme. Por 2 motivos. O primeiro motivo é que quando você está fazendo um concurso público e você recebe uma prova lá, um caderno de questões que tem muitas páginas, a banca do concurso sempre reserva um período inicial da prova para que você verifique se aquele caderno está ok, se lá constam todas as questões, se vem faltando alguma coisa e pedir a substituição desse caderno. Geralmente, nas provas de concurso, você só pode fazer isso até 1 hora após o início da prova. Depois disso, se você perceber que está faltando uma questão, já era. Você vai ficar sem aquela questão. Isso já aconteceu comigo uma vez. Ainda bem que eu tinha essa praxe de realizar a pré-leitura e verifiquei que estava faltando uma página inteira do meu caderno de resposta. Ele pulava lá da questão 80 para 87. E aí pedi a substituição, foi substituído, tudo ok. Mas já pensou, se eu começo a resolver a prova, só quando eu chego lá na questão de número 80 é que eu percebo que tem uma folha faltando? Eu não ia ter direito a substituir o caderno de questões, eu ia ficar sem 7 questões, ia ter que chutar aí no gabarito, e, obviamente, isso não ia ser interessante. Então,
A primeira razão para você fazer a pré-leitura é verificar se está tudo ok com o seu caderno de questões. E a segunda razão é porque com a pré-leitura você já consegue identificar qual o nível das questões, quais questões têm um texto muito grande e, portanto, vai exigir um tempo maior para você resolver, quais questões têm alternativas mais simples e parecem mais fáceis. E aí você consegue identificar na sua prova por onde você vai começar a resolver as questões, ok? Então, o passo 2, que é o passo da pré-leitura, ele é fundamental também numa estratégia de resolução de provas objetivas. O passo 3 de respeito a uma pergunta que sempre fazem, né? Os alunos me fazem. Tiago, por quais questões eu começo? Eu começo pelas questões mais difíceis, já que eu estou descansado e aí pode ser que eu consiga resolver de forma mais eficiente. Eu começo pelas mais fáceis, para já me livrar daquelas que eu sei, e eu te digo, nenhuma coisa nem outra, comece pelas mais rápidas. E as mais rápidas você encontra justamente da conjunção entre mais fácil, claro que mais fácil é um conceito relativo, vai depender de cada pessoa. Para mim, na época que eu fazia concurso, mais fáceis geralmente eram as questões de direito administrativo e direito tributário, e mais difíceis eram as questões de direito penal e direito do trabalho, né? Já há pessoas em que essa ordem é absolutamente inversa. Então, você vai analisar, lembra da pré-leitura, o passo 2? Pronto. Depois que você faz a pré-leitura, você já sabe quais são as questões mais demoradas. E você já sabe quais são as questões mais rápidas. Você vai pegar, então, as questões que são mais rápidas e, dentro delas, você vai começar pelas mais fáceis. Então, por exemplo, se fosse o meu caso, eu começaria pelas questões de direito tributário mais rápidas, depois passaria pelas questões de direito administrativo mais rápidas, e assim sucessivamente. Conforme você vai resolvendo as questões que você tem mais facilidade, mais confiança, e vai fazendo isso com uma certa rapidez, você vai ganhando tranquilidade, vai baixando a adrenalina, vai perdendo aquela ansiedade do início da prova e vai ficando mais seguro para seguir em frente e depois resolver as questões mais difíceis. Então, faça e você pode até fazer uma tabelinha, né? Você pode fazer uma tabelinha com símbolos, por exemplo. Você pode colocar lá na sua prova, quando você está fazendo a pré-leitura, uma estrela para as questões que são mais difíceis, uma bolinha no lugar das questões que são fáceis, e um X nas questões que são mais rápidas, aquelas que você vai fazer primeiro, né? Então, você pode fazer aí esses símbolos para ir marcando. Quando você for começar a resolver a prova, você já sabe quais são as questões que você vai resolver primeiro, as que você vai resolver em segundo lugar e as que você vai deixar para o final. O passo 4 é uma dica bobinha, pode parecer bobinha, mas ela é fundamental para que você não erre, não perca uma questão por falta de atenção. Muitas vezes a gente está lá na ansiedade, a gente está lá correndo para acertar a prova e a gente acaba passando por cima de palavras, a gente acaba lendo, quando o enunciado fala em incorreto, a gente lê correto, né? Quando o enunciado fala exceto, a gente pula a palavra exceto e aí acaba passando batido. E isso leva você a errar uma questão que muitas vezes você sabia, você dominava. Para que isso não aconteça, pegue a sua caneta e grife sempre o núcleo da questão. Grife a pergunta mais importante que aquela questão está fazendo. Isso vai direcionar a sua atenção para a alternativa que corresponde efetivamente à resposta. Isso vai impedir que você perca o foco e que, por desatenção, erre uma questão que você conhecia, tá certo? Então, passo 4, grifar o núcleo da questão, resolve uma série de problemas e evita que você erre uma questão que você sabia só por falta de atenção. O passo 5 relaciona-se à administração do tempo. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção para a importância do simulado, a importância de treinar em casa. Mas para administrar o tempo, você tem que levar em conta alguns aspectos. O primeiro aspecto
é saber quanto tempo você, em média, precisa para preencher o gabarito. Você vai ouvir aí a maioria dos professores, ou livros, ou cursos, dizendo, reserve, a prova tem 4 horas, 5 horas, reserve pelo menos 30 minutos para o gabarito. Mas isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Tem gente que gosta de resolver a questão e já anotar no gabarito. Né? Isso é válido? Se você resolveu a questão ali que era que você sabia, não tinha dúvida, já anotou no gabarito, isso aí já libera você de uma responsabilidade, já te dá mais tranquilidade para seguir em frente. Nem todo mundo gosta de fazer assim, beleza. Tem gente que só preenche o gabarito ao final da prova. Não tem problema, tá? Não tem problema. Vou ensinar já como você faz isso também para evitar erros. Mas pode preencher tudo no final da prova. Só que você tem que saber quantos minutos você leva para preencher aquele gabarito de forma tranquila. Né? Lembre, não adianta você resolver a prova inteira, deixar apenas 5 minutos para preencher o gabarito, preencher ele de forma atrapalhada, apressada e acabar errando as respostas no gabarito. Você não vai passar. O que é corrigido não é o caderno de questões, é apenas o gabarito. Então, você precisa colocar as respostas ali de maneira correta. E como é que eu sei quanto tempo eu preciso para preencher o gabarito? É treinando em casa, né? Apesar das pessoas dizerem, reserve meia hora é um tempo razoavelmente bom, né? Eu acho até que mais do que o necessário. Eu, na minha época que eu fazia concursos públicos, cheguei a uma estratégia de prova em que eu precisava de mais ou menos 15 minutos para preencher o gabarito, tá certo? Então, eu já sabia que 15, 20 minutos ali, a depender da prova, seriam suficientes para eu preencher o gabarito com tranquilidade, sem fazer nada atrapalhado, sem colocar os pés pelas mãos. Você precisa descobrir isso nos seus treinos. Além do gabarito, você precisa entender que o seu tempo de resolução de prova é muito limitado. Nós estamos falando de provas no meio jurídico, por exemplo, em que a maioria dos concursos de alto nível trazem 100 questões do tipo ABCDE, ou então 200 questões do tipo certo ou errado. Muitas vezes as questões vêm com texto introdutório. Então, são questões que demoram, que exigem raciocínio, que exigem concentração e que acabam deixando o nível da prova mais elevado. Se você perder muito tempo em uma questão, esse tempo vai faltar para as demais. Então, o que é que você precisa fazer? Leu a questão, não sabe resolver, não sabe, olhou lá as alternativas, ficou na dúvida, tentou lembrar do conceito, não conseguiu, assinala essa questão, faz lá um X, um quadrado, uma setinha e passa para outra. Por quê? Porque o nosso cérebro, gente, ele trabalha em segundo plano, que nem um aplicativo de celular, né? A gente pensa que não, mas ele está sempre ali, trabalhando para buscar uma informação. Então, às vezes, você olha a questão, lê a questão e não sabe a resposta assim de primeira. E você passa para outra. E depois, acaba que você lembra da resposta ou acaba que o seu cérebro faz a associação de algum princípio jurídico, de algum instituto, de alguma coisa que tem a ver com a resposta daquela questão, e aquilo te dá uma luz, te dá aquele insight. Eu aposto que já aconteceu isso com você. Você está andando lá na rua, aí encontra uma pessoa, te cumprimenta e fala, para mim, né? Ô, Thiago, tudo bem? Há quanto tempo? Como é que tá? E como é que tá a sua esposa? E as crianças? E você lá fala com a pessoa e você diz, meu Deus, qual o nome dessa pessoa? Você fica tentando se lembrar, fica ali meio constrangido, tá, se despede e vai embora. 15 minutos depois você está dirigindo para casa, ouvindo uma música no rádio do carro, nem está mais lembrando daquele encontro que teve, vem o nome da pessoa na cabeça. Isso já aconteceu com você? Pois é. E isso acontece porque o nosso cérebro ele fica trabalhando em segundo plano. O cérebro ele detesta lacunas, ele detesta deixar algo em aberto. Então, a partir do momento que eu não lembrei o nome daquela pessoa, que eu tentei trazer aquilo da memória, mas não consegui, e fui realizar outra atividade, o cérebro ficou ali trabalhando mesmo sem eu perceber e aquela resposta acabou aparecendo. Por isso, não sabe a questão, não fica perdendo seu tempo. Assinala para voltar depois, no final, quando você já tiver resolvido tudo e tentar resolver, e vai resolver outras. Em grande parte das vezes, a resposta vai aparecer como se fosse mágica na sua cabeça, mas não tem nada de mágica. É o seu cérebro trabalhando em segundo plano para te fazer responder corretamente.
O sexto passo, são 8 passos, tá, gente? O sexto passo, para você elaborar uma estratégia de provas eficiente, é você ser firme nas suas escolhas. O que é que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, os candidatos marcam uma questão na prova e, na hora que vão preencher o gabarito, olham aquela questão e falam, será que é essa a alternativa mesmo? Será que não seria melhor trocar? Eu marquei aqui B, mas agora eu estou lendo a C, eu fiquei um pouco com dúvida, e vai e troca na hora do gabarito. Olha, várias pesquisas na área de neurociência e a minha própria experiência como concurseiro, ex-concurseiro, né, hoje em dia, e como professor, demonstram. Se você trocar a alternativa na hora de preencher o gabarito, as suas chances de errar são enormes. Na maioria das vezes, se você respondeu aquela questão ali de primeiro, se você teve a sensação de quando leu logo que você sabia o assunto, e respondeu, se você trocar na hora do gabarito, você vai errar. Você vai trocar a certa pela errada, tá certo? Então, só troque se for realmente uma situação excepcional. Se você perceber que leu a questão errada, né? Lembra lá da coisa que eu falei do exceto, incorreto, pronto. Se for esse caso aí, você, li errado, ele queria incorreto e eu li correto. Aí, beleza, aí você troca. Mas se for a dúvida no conteúdo em si, se você, quando foi resolver, leu todas as alternativas de forma correta, de forma adequada e decidiu pela alternativa B, na hora que vai marcar o gabarito, vem lá aquela pulga atrás da orelha dizendo que é a C, não vá nessa. Mantenha a B. As suas chances de acertar com a escolha original são maiores. Quem mostra isso é a estatística das provas de concurso público. O sétimo passo, ele se relaciona lá com o passo da administração do tempo, mas ele é específico com o gabarito. O que é que eu falo quando eu peço para os meus alunos e os meus mentorados terem cuidado com o gabarito? Eu já disse aqui, tem gente que tem estratégia de preenchimento de gabarito diferente e isso não tem problema. Você pode, se quiser, desde que você tenha treinado isso em casa e que isso funcione para você, tá certo? Você pode ir resolvendo a questão e já passando para o gabarito. Não tem problema. Como você pode deixar para fazer tudo no final? Eu, geralmente, fazia primeiro toda a prova e passava para o gabarito no final. Só que se você for fazer isso, se você for preencher o gabarito todo ao final da prova, você tem que ter muita atenção numa coisa. Você jamais vai preencher o gabarito de cabo a rabo, da 1 a 100, da questão 1 até a questão 100. Não faça isso. Sabe por quê? Porque quando você coloca uma tarefa muito grande para você resolver, a chance de você perder a concentração, ela aumenta. E mais, se você comete um erro apenas no preenchimento do gabarito, e esse erro está no começo ou no meio da prova, isso pode gerar um efeito em cascata e fazer com que você erre todas as questões seguintes. Imagine o seguinte, você está lá terminou a prova, 100 questões, ABCDE, vai começar a preencher o gabarito. Preencheu lá o gabarito, 1, 2, 3, chegou no... O celular tá falando comigo aqui, tá maluco. Chegou na sexta questão, você errou o gabarito, né? Perdeu ali a atenção por 1 segundo e a resposta era A, você marcou a B. Aí você volta da sétima, só que você acabou pulando um item de cada um. Você vai preencher, então, 93 questões com um gabarito diferente daquilo que você efetivamente marcou na prova. Estão entendendo onde eu quero chegar? A chance de você errar a prova inteira, simplesmente porque você errou a marcação de um item, é enorme. Então, se você optar por preencher o gabarito depois de ter terminado de resolver a prova, faça o seguinte: fracione essa tarefa grande, essas 100 questões para serem preenchidas em pequenos blocos. Eu, quando fazia concurso público, gostava de fracionar de 3 em 3. Então, o que é que eu fazia? Eu olhava lá, questão 1, A, marcava no gabarito, 2, B, 3, C. Pousava a caneta, tomava um gole de água, voltava. 4, 5, 6. E assim ia fazendo de 3 em 3. Por quê? Ao fazer isso, a chance de eu errar é menor.
E mais, se eu errar, é mais fácil de eu perceber o erro e esse erro não gerar o efeito em cascata. Se eu errar, como eu estou fazendo em blocos de 3, é mais fácil. Ih, eu pulei um aqui, ó. O máximo que vai acontecer é eu errar 2 ou 3 itens, e não 90, 93, como nesse exemplo que eu dei. Portanto, muita atenção na hora de preencher o gabarito. Quer preencher tudo no final da prova, depois de resolver a prova inteira? Não tem problema, desde que você treine em casa. E o meu conselho é, fracione esse preenchimento em pequenos blocos, porque assim evita de você errar e esse erro se transformar em um efeito cascata que venha a arruinar a sua aprovação. E agora nós passamos para o 8º passo, que é exatamente o passo em que você consegue acertar até as questões que você não sabe. Como é que é isso, Thiago? Isso não pode ser sério. Como é que eu vou acertar uma questão que eu não sei? Vamos lá. Muitas coisas podem acontecer no momento da resolução da prova. Quando eu falei lá no passo 5 da administração do tempo, e que eu disse que, às vezes, você não sabe a resposta depois vem porque o seu cérebro fica trabalhando em segundo plano, isso também pode acontecer quando você já terminou de resolver a prova, faltam lá algumas questões, você vai atrás dela e aquela resposta aparece. Por que aquela resposta aparece? Ela aparece porque você, apesar de você não saber efetivamente a resposta, você lê os itens. E você sabe, às vezes você não sabe o certo, mas você sabe que tem 2 itens ali que são absurdos. São absurdos por quê? Porque vão de encontro a princípios constitucionais, porque falam de coisas que não tem nada a ver com a matéria, então você já elimina 2 itens. Ou, se você tinha 5 itens, eliminou 2, agora você tem que escolher entre 3. Suas chances de acerto já aumentam. Tá vendo por que então não vale sair chutando na doida? Pronto. Daqueles 3 que sobraram, pode ser que você fique realmente na dúvida pelo fato de você não saber a matéria. Mas você não sabe aquela matéria específica. Mas você tem noção dos princípios, dos fundamentos, dos institutos que se relacionam com aquela disciplina. Está falando de direito tributário? Está falando aqui de garantias e privilégios do crédito tributário? Eu sei que o crédito tributário ele tem uma ordem de preferência mais benéfica e na falência do que em relação a créditos comuns. Então, quer dizer, você vai construindo ali um raciocínio que vai permitir que você escolha a alternativa mais provável de estar correta. Thiago, usei a técnica de descartar o que é absurdo, usei a técnica de tentar associar, analisar, juntar com algum princípio, algo que eu já conheça, e mesmo assim eu não consegui identificar qual é a alternativa correta. Então, você passa para o passo final, o chamado passo do chute consciente. O que é isso? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança na escola, eu tinha uns colegas que diziam assim, quando a prova é de marcar, né, quer dizer, objetivo de múltipla escolha, é muito fácil, é só marcar tudo C que passa. Das 10 a gente acerta 6 toda a vida, né? Tinha essa história. Geralmente é B e C. Se você marcar 5B e 5C, você consegue passar. Então, para evitar isso, para evitar que uma pessoa marque todas as alternativas de uma letra só e assim consiga ter uma nota boa, as bancas fazem o quê? Elas costumam limitar o número de questões com as mesmas alternativas. Então, em uma prova do tipo ABCDE, é esperado, é razoável que cada alternativa, por exemplo, se eu tenho uma prova ABCDE de 100 questões, cada alternativa será a resposta de 20 questões. Então, em uma prova ABCDE, o normal, o esperado, é que existam 20 respostas A, 20B, 20C, 20D e 20E. Às vezes, isso falha por muito pouco. Às vezes tem 21 de um e 19 da outra, 22 de um e 18 da outra, mas não foge disso. Não foge justamente porque as bancas querem evitar essa fraude, essa esperteza aí que poderia dar uma vantagem indevida a um candidato totalmente despreparado que conseguisse, quem sabe até
acertar o número de questões para passar de fase. Então, tentou analisar as questões que são ridiculamente absurdas. Tentou analisar aquelas que você tem dúvida através da análise de institutos fundamentais, de princípios, de relação entre as coisas, e não achou a resposta correta, vai lá para o seu gabarito e verifica de todas as que você já fez, quantas tem de cada item. E assim você consegue escolher, de acordo lá com os itens que você ficou na dúvida, qual é o mais provável de ser a resposta correta. Essa é a melhor forma de dar um chute consciente, um chute que aumenta em muito as suas chances de acertar. Veja, tinha uma questão que você não sabia. Então, partindo do pressuposto que você não sabia, e que tem 5 alternativas, você tem uma chance em 5 de acertar, se for um chute a esmo, né? Teria uma chance em 5 de acertar. Você eliminou 2, porque são absurdas, e ficou em dúvida entre 3. Opa, já melhora, né? Já tem uma chance em 3. Mas você foi olhar o seu gabarito e você viu que todas as questões, todas as alternativas, B, C, D e E, cada uma tem 20 questões já. E a alternativa A tem 19 questões com ela. Você vai chutar qual? Você vai chutar na A, vai ficar tudo com 20. Né? Esse exemplo que eu dei, claro, que foi fácil, porque você só tinha uma questão em dúvida e todas as outras tinham o mesmo número. Né? Mas isso dá para você ir tendo experiência na prática. E é claro, ninguém garante, é muito provável que você não tenha acertado todas as outras 99 questões, né? Eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha acertado as 100 questões de uma prova objetiva de um concurso de alto nível. Mas, assim, serve como diretriz, serve como um chute consciente, é algo que aumenta as suas chances de acertar, é algo que permite que você acerte até as questões que você não sabe, tá certo? Então, gente, é isso. Se você reservar tempo na sua rotina para treinar, para fazer simulados, e fazer simulado é simular as condições que você espera encontrar no dia da prova, se você conseguir organizar essa rotina de forma que você simule, trabalhe com os aspectos que você vai encontrar no dia, você use realmente papel e caneta, imprime aquele seu simulado e vai utilizar papel e caneta no dia de treinar, né? Guarda o tempo para o gabarito, coloca todos esses passos que a gente comentou em prática, você vai conseguir elaborar uma estratégia de provas vencedora. Você vai conseguir aumentar as suas chances de passar, você vai conseguir aumentar o seu desempenho. Você vai ser aquela pessoa que diz assim: ah, olha, eu nem tinha certeza dessa questão, mas eu consegui acertar, tá? Então, isso é muito importante. Se você já me segue, se você já assistiu outra aula minha, outro vídeo, você já deve ter me visto falar sobre esse tripé aqui da aprendizagem. E eu quero encerrar aqui hoje, vou falando sobre isso. O tripé da aprendizagem, ele inclui 3 aspectos fundamentais na preparação para uma prova, para um concurso público, que são a base, a rotina e a lapidação. Qual é o grande problema? O grande problema que eu vejo em muitos alunos hoje é que a maioria simplesmente ignora a base, faz de conta que isso não existe ou que não é importante para o concurso público, foca apenas na rotina. Ou então, outros casos, a maioria começa logo pela lapidação, começa pelo detalhe. E aí se frustra, não consegue resultado. O que é cada uma dessas fases? Gente, a base, ela é composta de 3 aspectos da nossa saúde geral. Esses aspectos são o sono, a alimentação e hidratação e a atividade física. Tiago, o que tem a ver sono, alimentação, hidratação, atividade física com preparação para concurso? Eu quero passar na prova. Pois é.
Mas só que a gente não é uma máquina, a gente não é um computador. E o nosso cérebro, para ele trabalhar da forma mais eficiente possível, ele precisa dessa base bem trabalhada, ele precisa desse alicerce bem solidificado. O sono é fundamental para que o cérebro consiga fixar a informação a longo prazo, para que ele consiga fazer as associações necessárias, para que ele consiga transformar a informação em conhecimento. A alimentação, a hidratação adequadas, elas são indispensáveis para aumentar a capacidade de processamento do cérebro, para evitar que você fique com sono, porque comeu demais ou comeu errado, e aí o seu organismo bombeia mais sangue, mais oxigênio para realizar a digestão do que para o exercício de tarefa cognitiva. A atividade física, ela melhora, além de melhorar a questão hormonal, de liberar dopamina, serotonina, que são hormônios relacionados à sensação de saúde, bem-estar, felicidade. E eu já falei para vocês que esses hormônios da felicidade, eles influem diretamente na nossa capacidade de aprendizagem. Além disso, a atividade física em si, ela promove uma maior plasticidade do cérebro. O que é isso? Ela faz com que as ligações entre os neurônios, que é o que leva a informação de um neurônio ao outro, elas se tornem mais amplas, elas se tornem maiores, elas fiquem em ligações mais completas, tá? Existem diversos estudos da área da neurociência que dizem que 10, 15 minutos de uma atividade física por dia já são suficientes para maximizar a sua performance cognitiva. De outro modo, quem é absolutamente sedentário tem uma diminuição de algumas áreas do cérebro, inclusive do hipocampo, que é uma das áreas responsáveis pela memória. Então, se você não cuida da base, se você não cuida do sono, da alimentação, da hidratação e da atividade física, você pode até passar, se você tiver uma rotina de estudos organizada, se você souber como estudar, se você souber como revisar, se você fizer os simulados, se você tiver estratégias de prova, beleza, você pode passar. Mas você vai passar, vai levar mais tempo para passar, vai passar muito mais cansado, muito mais sofrido. Eu confesso a vocês, quando eu comecei a estudar para concurso público, meu primeiro concurso foi há 20 anos atrás, eu só sabia que precisava disso aqui, de rotina. Para mim, bastava estudar, bastava sentar a bunda na cadeira e estudar, e eu iria passar. Deu certo? Deu. No primeiro concurso deu. Mas deu por uma série de circunstâncias, né? Eu fui fazer uma prova em que eu já tinha uma grande base em determinada matéria, e eu apenas estudava, eu não tinha que trabalhar, não tinha obrigações familiares, então acabava sendo mais tranquilo para conseguir um melhor resultado, enfim. Mas eu me estressei muito, houve momentos em que eu quis desistir, eu andava muito cansado. Então, hoje eu percebo que não é só estudar, não é só sentar a cadeira e estudar para que você tenha uma rotina de estudos eficiente. Não. Você tem que conhecer o seu perfil de aprendizagem, você tem que saber como é que realiza um estudo ativo, e aí, dentro do seu perfil de aprendizagem, você tem que saber quais as ferramentas de estudo ativo são mais indicadas para o seu perfil. Você tem que respeitar o seu processo de revisão, né? Todos nós temos a tendência a esquecer aquilo que estudamos. Então, tem que aprender a revisar adequadamente. Como é que eu reviso? Quais ferramentas eu uso para revisar? De quanto em quanto tempo eu tenho que revisar? Você tem que saber simular a hora da prova, né? Então, tudo isso faz parte da rotina, né? A lapidação é um plus. A lapidação é o detalhe, é aquilo que vem para somar, é aquilo que vem para aumentar a sua performance. Você já está com a base estabelecida, já está com uma rotina de estudo legal, você inclui detalhes, você inclui elementos para lapidar aquela performance. É a comparação que eu sempre faço assim. Por exemplo, alguém chega e diz assim, eu vou começar a academia, quero correr. Aí vai lá na loja de esportes e compra o tênis mais caro do mundo. Aquele que o Kipchoge utilizou para bater o recorde mundial da maratona. Vamos lá. A pessoa não tem o básico. Ela está sedentária, ela nunca correu na vida, ela não sabe o beabá, né? Ela não está nem em condições físicas de, na verdade, começar a correr. Ela tem que primeiro começar a caminhar.
E aí ela comprou o melhor tênis, porque viu a propaganda e achou que aquilo ali ia levar o nível dela. O que é que vai acontecer com ela? Ela vai se frustrar. Aquele tênis não serve para ela. Aquele tênis, ele é um detalhe. Ele serve para elevar a performance dos melhores do mundo. Aí sim. Ele é o detalhe que pode garantir a vitória em uma corrida nas Olimpíadas, em um campeonato mundial. Mas ele não vai transformar uma pessoa normal em um superatleta. Aqui é a mesma coisa. Hoje em dia, o pessoal tá na moda Anki, tá na moda cards por aplicativo, tá na moda o aplicativo que cria o seu cronograma de estudos ideal. E aí as pessoas se apegam a isso e esquecem que isso é detalhe. Isso pode até melhorar a sua performance quando você já estiver em um nível elevado, em um bom nível, quando você já estiver na briga ali por uma vaga no seu concurso público. Mas isso sozinho não faz diferença. Então, a partir do momento que você entende que você tem que começar da base, que você tem que solidificar a sua rotina para só depois lapidar a sua preparação, é que os resultados vão aparecer. Então, eu sinto isso diariamente. As pessoas sabem, mais ou menos, sabem, têm uma boa ideia da rotina. Elas têm uma boa ideia dos cursos que devem fazer, elas têm uma boa ideia dos materiais que devem estudar, mas elas se perdem na base e se perdem na lapidação. Então, não é o que fazer. O que fazer você sabe. Você sabe que tem que estudar, e se você já tem alguma experiência, você já ouviu falar de estudo ativo, você já ouviu falar de revisão espaçada, você já ouviu falar de cronotipo, a hora do dia que você funciona melhor para aprender, você já ouviu falar de perfil de aprendizagem, de estilo de aprendizagem, né? Então, você tem essa ideia, mas você não sabe colocar isso na prática. O problema é o como fazer, né? E é por isso que cada vez mais as pessoas têm me procurado para orientá-las nesse como fazer, para guiá-las, para dar um direcionamento, né? E aí eu já sou professor de cursos, né? Há alguns anos, há mais de 10 anos, na verdade, de direito tributário, direito administrativo e direito financeiro para concursos públicos. Mas desde o ano passado eu comecei a orientar as pessoas nesse como fazer, nesse processo, nessa jornada de preparação para o concurso. Porque não basta saber escolher o material por onde estudar. Isso é importante, é relevante? É, claro, é. Mas se você escolhe um bom livro de doutrina, por exemplo, e só lê aquele livro, você está perdendo o seu tempo. Pode ser que você aprenda? Pode. Vai levar mais tempo, você vai ficar mais cansado, e a chance de você se desestimular, você desanimar, é maior. Né? É muito mais eficiente se você souber como extrair o máximo daquele material. Se você souber como fazer o seu próprio material de revisão e como realizar essa revisão. E é isso que eu ensino nas minhas mentorias. Para quem tiver interesse, tá? Eu tenho diversos programas de mentorias para todos os gostos e para todos os bolsos. Nós temos a nossa mentoria, que é a mentoria de base, né? É uma mentoria de 30 dias em grupo, apesar de ser em grupo. Os grupos são pequenos, todo mundo tem direito a falar e perguntar nas nossas reuniões ao vivo, e também tem acompanhamento comigo por WhatsApp e por e-mail, então acaba sendo uma mentoria híbrida em grupo, meio que particular. Tem um acervo de conteúdo com mais de 30 aulas sobre estratégias de resolução de prova, sobre a base de sono, alimentação, cuidado com a saúde física e mental, tá? Eu faço questão de, nas minhas mentorias, disponibilizar aulas e materiais relacionados a controle da ansiedade, a higiene do sono, a autocobrança, para que a gente saiba transformar esse momento essa jornada de preparação para o concurso público em um momento leve, prazeroso, em uma jornada que seja sustentável a longo prazo. Muitas pessoas desistem de passar no concurso público porque não têm uma rotina de estudo sustentável. Se perdem ali no meio do caminho. E é isso que eu não quero. Se você já quer dar um passo a mais, né? Então, se você acha que o que a gente conversou nessa aula aqui foi interessante e você quer dar um passo além para conseguir ser aprovado de forma mais rápida,
eu te convido a conhecer a nossa mentoria. Opa. Vou aqui dividir com vocês o endereço onde vocês podem encontrar os nossos cursos, pronto, né? professortiagomelo.com/nossa mentoria, certo? Quero dar um passo a mais, Thiago. Não quero fazer mentoria em grupo, preciso de orientações específicas, tenho dúvidas específicas, quero uma orientação individual. Beleza? Nós temos a nossa mentoria individual. Você pode entrar em contato comigo lá pelo Instagram e a gente conversa sobre isso. O meu perfil no Instagram é @Thiago de Melo, DI Melo. Ai, Thiago, meu sonho é passar na AGU. Se você quer passar na AGU, a hora é agora. Os concursos estão aí na beira. Edital de procurador federal está prometido para novembro. Estão falando prova em fevereiro. E em sequência vai vir procurador da União e procurador da Fazenda Nacional. Eu desenvolvi uma mentoria específica para quem vai fazer esse concurso da AGU, para que você consiga passar logo agora, porque vai demorar para ter outro concurso das 3 carreiras e com tantas vagas, viu? Estão falando de 100 vagas para cada um, mas cada carreira tem uns 500 cargos vagos, e você sabe que a tradição dos concursos da AGU é de chamar todo mundo que é aprovado. Então, não perde essa chance. Se você quer uma orientação voltada especificamente para o concurso da AGU, eu convido você a conhecer a nossa mentoria método AGU, tá? É um passo que você dá em direção a aumentar as suas chances de aprovação, tá certo? Eu estou sempre à disposição de vocês aqui pelos canais das redes sociais, pelo meu e-mail, quem quiser mandar um e-mail com alguma dúvida, algum esclarecimento, tá? Eu espero encontrá-los em breve, quando vocês estiverem preparados aí para dar esse próximo passo, para contarem com a minha orientação na jornada de vocês, rumo ao sucesso, rumo ao concurso público. Sou Thiago Melo, mentor de aprovação. Meu objetivo é te preparar da melhor forma, da forma mais leve, mais segura, mais inteligente e também mais rápida dentro desse contexto, né? Para que você consiga a sua aprovação no concurso público. Um abraço, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por terem escutado aqui a nossa apresentação, a nossa aula. Sei que isso vai ajudar aí a construir a sua rotina de estudos mais eficiente, mais sustentável, e te aguardo aí nos nossos cursos e mentorias. Um abraço, até a próxima.